Muito boa noite, seja bem-vindo ao Pontos de Vista. Vamos olhar então para os assuntos da semana na ótica dos nossos comentadores residentes, o Fernando Lima e o José Jaime Macuana. Boa noite aos dois, obrigado então por estarem aqui neste dia, que curiosamente assinalam-se os 13 anos da STV. Foi a 25 de outubro, perdão, de 2002 que foi ao ar pela primeira vez então o sinal da STV. Hoje passam-se 13 anos. Vamos olhar para as matérias, os temas que foram escolhidos pelos nossos comentadores. Hoje começo pelo Fernando Lima, escolheu os 70 anos de vida de Calando da Silva, coincidindo então com o lançamento de mais uma obra, as tantas, do Calando da Silva. Bem, Jeremias, já agora que estou a falar do Calando da Silva, um homem de imprensa, um jornalista, um escritor, também me associo aos 13 anos da STV, não preciso fazer nenhuma declaração de interesses, mas assinalo este canal de televisão como um canal alternativo e que alterou completamente o panorama da televisão em Moçambique. Aliás, se não tivéssemos este canal, teríamos problemas complicados ao nível da liberdade de expressão e de imprensa, nomeadamente em matéria de televisão. A STV, com todas as dificuldades e com todas as deficiências, tem marcado pela diferença e pela tentativa de fazer bem e de fazer profissional, e por isso deve ser saudada. Falando do Calando da Silva, um romance, mas um livro sobre espiritualismo, espiritismo, sobre a vida para além da morte, a encarnação. Portanto, estas matérias que de algum modo ainda são tabu na nossa sociedade, embora nós tenhamos uma espiritualidade muito rica e temos alguma dificuldade em abordar. Não é o campo por onde avança Calando da Silva, esta nossa espiritualidade mais tradicional. Gostava de assinalar os 70 anos do Calando neste sentido. Acho que é este tipo de pessoa que, quando chegou a uma certa idade, acha que a sociedade tem aquilo que pensa e não aquilo que é politicamente correto. E acho que foi homenageado pela Associação de Publicidade, em que ele disse que as nossas empresas de publicidade, ao fazerem os seus spots, os seus anúncios televisivos, abordou este tema, como tem abordado todas as temáticas muito interessantes, por exemplo, entre a língua portuguesa e todas as nossas línguas nacionais de origem bante. Portanto, está de parabéns e eu gostaria de assinalar isso. Como assinalo isso? Também gostaria de assinalar mais duas pequenas questões culturais em nota de rodapé. Por um lado, finalmente, a inauguração da Casa do Artista na Beira, que é a transformação do antigo almoxarifado de Fazenda na Beira, que é mais um espaço de cultura na segunda cidade do país e, por outro lado, também este facto incontornável que é Naguib ter associado a sua pintura ou a sua craveira de artista plástico a uma empresa notável na área das porcelanas, a Vista Alegre, fazendo um vaso em que homenageia a craveirinha. Portanto, uma semana muito rica em matéria cultural e com estes três factos que a mim me parecem incontornáveis deste ponto de vista. Bem, dizia dois embondeiros da nossa cultura. Já me escolheu como assunto da semana. Bom, a nossa velha sina no futebol, os Mambas estão fora do cano interno. Já, na verdade, deixou de ser novidade dizer isso, infelizmente. Boa noite. Eu também queria me associar ao Lima e desejar parabéns à STV pelos seus 13 anos. Acho que tudo já foi aqui dito. E, em relação ao tema, primeiro, congratular, aliás, essa esperança que todos os dias os nossos torcedores têm. Eu vi antes do jogo uma réstia de esperança de que poderíamos eventualmente ganhar por 4-0.
o que ia ser contra todo o histórico que nós temos em relação somos os campeões da esperança. Confronto com a Zâmbia, justamente. Nunca ganhamos a Zâmbia, mas acreditávamos que podíamos ganhar por 4-0. Os campeões das vitórias. Portanto, se fosse pelo público, os Mambas eram muito bons. Então, acho que um apreço especial vai para este público que tanto sofre, mas que de todas as vezes renova o seu apoio, esperança pelos Mambas. Outro ponto que eu acho que vale a pena aqui indicar é o realismo com que a vice-ministra da Juventude e Desportos encarou este jogo. Ela disse, olha, a probabilidade de que este jogo seja ganho por 4-0 é de facto remota. Ela foi além, ela disse que é importante começarmos a reverter a forma como nós vemos o desempenho dos Mambas. Ao invés de nós estarmos a olhar para quem está dentro de campo, é preciso olharmos para as pessoas que são responsáveis por criar as condições para que quem está em campo de fato vença. Penso que falta muito isto e é bom que isto tenha vindo de quem veio. E eu quero também aqui mencionar que é notável a forma franca como a vice-ministra vê o assunto do desporto. Lembro-me que no encontro que teve há dias com o clube desportivo, ela foi muito franca em relação à forma como os clubes também têm usado as suas infraestruturas. Então, acho que nós aqui estamos diante de alguém que, por ser da área e ainda não ter os vícios dos cargos, ainda pode dizer as coisas de um modo muito franco e com uma grande dose de realismo. Então, já foi atleta. Sim. Então foi treinadora, ainda há pouco tempo. Sim. E tem toda uma vivência no basquetebol e o basquetebol. Se há uma área onde é fácil ver os problemas do desporto, exatamente, é a partir do basquetebol, o basquete feminino em Portugal. E é importante que a vice-ministra continue com esse espírito de apontar os problemas de forma franca e não entrar no vício de dizer as coisas assim de forma muito politicamente correta. Acho que esta é a atitude que ela deve ter, também tendo em conta que esta área de fato precisa de um choque muito grande de gestão. O diagnóstico sobre o nosso futebol já o estamos a fazer há muitos anos. Os problemas já muitos estão identificados. Faltam ações, faltam mudanças, já estamos fora do cano interno. Daqui a pouco vamos formalmente decretar, digamos, o nosso afastamento daquele cano normal. Pelos próximos Daqui a 2 semanas temos o Gabão, que só milagrosamente nos vamos safar dele, portanto, uma corrida mundial onde tem dúvidas que a gente chegue lá. Quer dizer, com este empate de hoje, pelo que soube, corremos o risco de nos próximos 2 anos não estarmos em nenhuma alta competição. Então, isto é uma catástrofe para o nosso futebol. Se calhar, talvez não seja uma catástrofe. As catástrofes são aquelas que já estamos a viver agora. Talvez seja uma ocasião para refletirmos. E, sobretudo, o senso de responsabilidade dos nossos dirigentes. Acho que não faz sentido que alguém se recandidate se de fato não está a mostrar desempenho. Eu acho que esta deve ser também uma oportunidade para uma certa introspecção. Se nos próximos 5 anos não houver resultados, acho que o mais ético de fato é que ninguém se recandidate para a repetir aquilo que ele não fez bem no mandato anterior. Então, espero bem que isto seja uma grande lição, acima de tudo, de responsabilidade, para que não estejamos nesta situação de angústia sempre em que estamos em relação ao nosso esporte precisa de uma reflexão, porque temos modalidades que têm um enorme potencial de nos retirar destas tristezas. Quando olhamos para o hóquei em patins, o potencial que o hóquei tem, é muito alto. Olhamos para o basquetebol feminino, olhamos para as artes marciais, para o atletismo, temos um
para a natação. Temos um potencial muito grande, mas são quase todas elas modalidades não prioritárias, a exceção do atletismo, e, portanto, com quase ou nenhum apoio em termos institucionais. E investimos recursos desproporcionais para uma área que não nos traz prémios. Se tudo o que se gasta no futebol fosse... Nos trazem prémios, mas não tem apoio. Aliás, tudo, nem falo de tudo. Um quartozinho do que se gasta no futebol fosse para o basquetebol feminino, Sim. Éramos campeões da África de uma forma sistemática. Já o fomos nos últimos anos em clubes, 4 vezes campeões em clubes nos últimos anos com o Desportivo, com a Liga Nacional. Seluíamos mais permanentemente até o nível das seleções nacionais. Ficamos agora, creio que em 8º, com uma seleção já claramente envelhecida, em que vai ainda levar tempo para o seu rejuvenescimento. Mas, bom, sobre matérias de futebol, há os especialistas e esses esperamos então que façam esta... bom de futebol que nós todos somos especialistas. Somos todos. Há os especialistas e esses especialistas que tirem as devidas ilações e façam sobretudo a análise, de modo que os que tendem a ouvir, de facto, ouçam. O que nós temos que fazer, na verdade, é olharmos para a política, aí sim vamos querer que ouçam, de facto, o que nós dizemos em matéria de política. Vamos olhar para a abertura da segunda sessão da Assembleia da República. Fernando, começo por ti. O que é que achou desta sessão de abertura que aconteceu na quarta-feira do nosso Parlamento? Se vai reunir agora até dia 23, pelo menos é a previsão de dezembro, com uma agenda muito, muito rica em termos de pontos, cerca de 27 pontos de agenda, alguns deles muito importantes, alguns deles capazes de gerar, de agudizar as fraturas políticas internas ou o oposto. Bem, em primeiro lugar, eu tenho uma grande expectativa em relação aos trabalhos desta sessão, exatamente por uma agenda extremamente ambiciosa e muito complexa, mas, e já o dissemos aqui na primeira sessão, quer-me parecer que há uma melhoria qualitativa em relação às bancadas parlamentares, nomeadamente às bancadas parlamentares da oposição, em fazer oposição por um lado e por outro lado também abordarem com mais profundidade, fazerem mais trabalho de casa em relação a temas complexos. Mais uma vez vamos falar do Orçamento de Estado e isto são matérias que não se vota porque se é contra o Governo. É importante dar uma contribuição de fundo em relação a estas matérias porque são matérias estruturantes em relação à própria atividade da governação. Em relação à abertura dos trabalhos, eu fiquei muito decepcionado. Não só porque considero o Parlamento uma estrutura muito importante e também a democracia multipartidária que se desenvolveu e alimenta a pé coxinho. Por exemplo, o líder da oposição foi alvo de 2 atentados, finalmente a nossa segunda figura de Estado, e não houve nenhuma condenação a este atentado. Inclusivamente, podemos ir para a nação inequívoca, como qualquer potencial ataque à Presidente da Assembleia da República tem que ser, de igual modo, condenado por todos os partidos políticos do nosso democrático. A senhora Verónica Ramos se fartou de utilizar, eu não contei as vezes que ela utilizou a palavra reconciliação. A reconciliação é algo palpável e concreto. E esta questão de demonstrar uma tentativa de reconciliação. E Mas não acha que a omissão é sim uma comunicação? Não é importante, não é relevante, ou seja, e o Parlamento que é tratado com aquelas mordomias todas das excelências e de outras figuras, líder desse mesmo partido representado no Parlamento, é tratado o discurso da Renamo, que exatamente se centrou essencialmente nesta ação muito mais abrangente, levantando questões importantes em relação à vida até dezembro e em relação às expectativas que temos nos debates, sendo que determinados temas são apenas discutidos
pela RENAM e pela Frelimo, quando isto não deve ser do domínio exclusivo de dois partidos. As questões da despartidarização do Estado, da equidade, da economia, são questões transversais a toda a sociedade moçambicana e não são património de dois. As principais figuras, o Presidente da Assembleia, os três chefes das bancadas. Bom, os discursos, como nós vimos, com alguma sinalização de que é necessário que alguma proeminência do assunto da paz em relação às partes, os discursos de bancada que já eram um pouco mais cáusticos, e no fim o fórum em que se possa resolver este assunto da paz. Então, todos sempre foi-se dizendo que era importante que este assunto da paz fosse sobre este assunto. Ou seja, não nesta sessão, menos nesta fase, não deu sinais de que, de fato, seja um órgão que esteja suficientemente maduro e pronto para que possa assumir a função que normalmente deveria ser sua. Portanto, esta função de representação, gerir conflitos, de discutir as coisas de forma mais aberta e de forma deliberativa. Ou seja, aceitando que existem vários pontos e que o mais importante, de fato, é que do debate neste órgão saiam soluções que são boas para todos. Então, penso que não vi nada demais aqui e vi também muitas frases vazias, substância pouca e então acho que não nos traz nada em termos de paz. Como se diz, business as usual, é aquilo que sempre tem feito e não nos traz nada de novo. Reparando um pouco, Fernando, eu prestava atenção àquilo que a nossa Presidente da Assembleia dizia. Ela tentou ter um discurso muito conciliador, como dizia o Jaime, quase em alguns momentos não se dando conta de que ela é, na verdade, parte de algum dos partidos, pelo menos na forma como articulou o discurso dela. Falou da necessidade de construir largos consensos sobre os grandes problemas que o país enfrenta. Uma frase dessas tem uma relevância importante, sobretudo tendo em conta alguns dos pontos que estão na agenda desta Assembleia. Ou seja, a materialização prática disto, construir largos consensos sobre os grandes problemas que o país enfrenta, sabendo que a RENAM colocou na agenda desta sessão dois assuntos que vão certamente criar fraturas internas na Assembleia. O projeto de revisão da Constituição para explicitamente acomodar o seu projeto das autarquias provinciais. O projeto de criação da Comissão de Inquérito para o negócio da Ematum. Já vimos que a Frelimo não quer saber nada desta coisa das comissões, pelo menos pegamos por aquilo que aconteceu na Comissão da EDM. Estes dois projetos, esta frase da Presidente da Assembleia da República vai ser posta à prova, nomeadamente na capacidade desta Assembleia de construir largos consensos sobre os problemas que se colocam. Não, eu gostaria que fosse posta à prova e que fosse demonstrado na prática que é isso que se pretende, ou seja, que se atinjam consensos em matérias, em última análise, poderíamos dizer, fraturantes, como é a questão da descentralização. Mas, atendendo a práticas anteriores, eu tenho sérias dúvidas se isto não é, como o José Jaime diz, uma matéria de retórica, ou seja, no fim do dia esprememos e não dá nada, porque, por exemplo, estamos sempre, a Assembleia e as suas bancadas e os grupos parlamentares estão sempre a ponto de emendar a mão nestas questões importantes, mas nós vimos a forma displicente como a bancada da Frelimo tratou todas as matérias que a RENAM levou à Assembleia da República em matéria de descentralização, ou seja, não abrindo porta a que este fosse um assunto que fosse retomado noutra ocasião, a que se transformasse isto num tema de fundo de debate de comissões multidisciplinares
para se analisar a questão da descentralização, que isto fosse transportado, por exemplo, para o Ministério da Administração Estatal, para as universidades, para a investigação, para a academia. Nada disso aconteceu, ou seja, a RENAM apresentou e foi liminarmente chumbado. Ora, nestas circunstâncias, não me parece que isto vá ter qualquer importância. Em relação à Ematum, a mesma coisa. Aliás, temos um precedente. A Ematum, em relação ao pedido do MDM, liminarmente disse: nós somos uma empresa privada, não temos nada que prestar contas, embora de vez em quando prestem contas, porque quando os doadores pressionaram, não é por acaso que vieram ao público os relatórios de 2013 e 2014 e como tem sido filtrada a informação para consumo restrito durante todos estes meses em relação ao próprio honrar da dívida. Embora no caso da MDM, como já dissemos aqui, esse é um problema do MDM, não é tanto o problema da Ematum, porque a MDM aprovou uma lei do direito à informação no Parlamento que nem sequer foi capaz de saber interpretá-la no momento da sua implementação. Portanto, este é um problema que eu nem sequer coloco como o da Ematum. Isto é que é assustador. Os aprovadores das leis nem sequer sabem fazer uso delas. Esse é um problema do MDM, claramente, porque argumentos jurídicos para pedir informação à Ematum tinham-os de sobra o MDM, como dissemos aqui na última semana. O setor empresarial do Estado é constituído pelas empresas públicas, pelas sociedades de capital público, pelas sociedades de capitais misto, onde o Estado tem maioria de capitais, e a Ematum é claramente uma destas últimas situações. Sim, sim. E, portanto, não há aqui matéria que se coloque relativamente à própria incapacidade do MDM de fazer valer. Nós, como vossos representantes, assumimos as nossas responsabilidades, vamos trazer a paz. Jeremias, este conflito em que nós estamos não é um conflito gerado num contexto democrático. É preciso termos isso em conta. É um conflito gerado num contexto particular da nossa história e que é preciso, quando nós olhamos para as dificuldades que fazem com que nós não saiamos deste impasse, é preciso estarmos a olhar para, afinal, de onde é que este conflito que opõe a RENAM, o governo vem. Então, nem sempre são questões que têm a ver com a estabilidade do país num contexto democrático que fazem com que haja impasses. Há questões que não têm, no meu entender, nada a ver com a construção de um Estado democrático aqui, que fazem com que muitas vezes essas partes não se entendam. Então, daí que trazer o debate para a Assembleia, esquecendo esta parte, não vai funcionar. Não vai funcionar. Quem deve resolver este conflito são os atores que estão na sua origem e com as suas diferenças fundamentais. Agora, formalmente, a gente sempre pode dizer que é importante que a Assembleia tenha esta função, e de fato devia ter, mas enquanto os atores, quando digo atores, digo Frelimo, RENAM, tenham uma vontade política firme de resolver esse assunto se vai resolver. E a Assembleia, simplesmente como nós aqui, como aliás aqui antes dissemos, ela simplesmente é um mero agente desses partidos. Então, enquanto não existir a nível das lideranças partidárias uma vontade clara de ultrapassar impasses, de superar diferenças ideológicas e de outros tipos, este impasse nunca vai. Bem, Fernando, qual é a sua percepção sobre o papel é que o Parlamento, já não há João Castanho, que papel é que o Parlamento, os eleitores potencialmente elegeram um Presidente da República, já toda a gente está a colocar pressão no Presidente da República, mas também elegeram um grupo de deputados, ainda que seja por via partidária, ou seja, há dois níveis de representação que estão ali. Qual deles deve assumir maior preponderância relativamente a isso? Bem, teoricamente, o Parlamento poderia ter um maior protagonismo, mas
teoricamente também, numa democracia multipartidária, o Parlamento teria este papel muito importante. Mas como alguém há 2 semanas disse, aliás, acho que foi ao nível das Nações Unidas, no continente africano, por exemplo, aumentaram os golpes de Estado e as alterações às situações políticas vigentes, inclusivamente por via armada e por intervenção militar. Ora, teoricamente, nós temos um continente africano vivendo em democracia, salvo raras exceções. Isto traz-nos à colação, e é esta questão que, em última análise, o José Jaime está a levantar, que uma série de instrumentos e de instituições, nós trouxemos-las para enfeitar a nossa democracia, mas não lhe damos político ou ideológico dos nossos. Logo, a luta pelo poder, as alterações pela conquista do poder, se fazem à margem de instituições como o Exército, tradicionalmente em África, se sintam que, para se alterar o status quo, têm que fazer, de facto, fomos a correr, alterar as nossas constituições, alterando uma série de liberdades, mas, em última análise, não fomos à essência dos problemas da democracia, da democratização das nossas sociedades, da alternância de poder, da possibilidade de outros partidos ocuparem sem qualquer convulsão. Portanto, enquanto não fizermos este debate sério e profundo, enquanto nós não mostrarmos a nossa maioridade democrática, o Parlamento vai ser exatamente essa figura de estilo político da democracia moçambicana. Muito bem, vamos voltar daqui a pouco para olhar outras matérias. Todo este processo está organizado em que haverá temas que vão ser debatidos. Creio que é um modelo apropriado para podermos efetivamente sucesso essa partida. É necessário que partamos bem, que avancemos bem e possamos alcançar os resultados. Participe no grande fórum mozefo.mozefo.com. Mozefo, um desafio ao futuro. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? Continua com dúvidas. Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda a sua ação digital do jornal. Assim, pode acompanhar todas as Bem, estamos já na parte, vamos avançar para outro assunto que tem uma relação de acompanhamento de Afonso de Cama no meio de tudo isso. Portanto, eventualmente seja bom em silêncio, como disse ontem o presidente News. Mas para uma pessoa que estamos habituados a ouvir permanentemente, um silêncio inquietante, e obviamente o governo acompanhar com toda a propaganda, e não podia perder a oportunidade de sua visita à África do Sul. Foi sexta-feira, não foi ontem, a dizer unia nessas conversas. Como é que interpreta? Qual é a leitura que faz de tudo isto? Eu iria indicar alguns pontos. Primeiro, a ideia de que sempre houve conversas entre as partes, sempre foi posta às partes. Agora, até onde é que estes encontros nos levam? Muito pouco. A questão é, estes encontros que o nosso chefe de Estado disse que estão a ser realizados agora, o que é que eles trazem de novo? O que é que eles têm de novo? Será que desta vez eles vão trazer algum resultado que difere do que houve até aqui? Este aqui é o ponto. E o outro ponto tem a ver com esta questão simbólica, seja de entrega de armas, entrega de homens, que, pelo que eu entendo, é algo que está a ser feito à margem daquilo que a Arnamo considera como sendo aceitável em termos deste processo de desarmamento. Tanto mais que ela sempre alega que não tem nada a ver com isto. Então, o meu ponto é em que medida é que vale
da pena que ainda hajam estes atos sob o ponto de vista também de criação de uma certa base de confiança entre as partes e em que medida é que isto também não pode influenciar mal esses tais encontros, ou seja, ajuda em que se Darnamo diz claro, quer dizer, aqui pondo um ponto é que os homens, sem dúvida, são livres caso eles queiram decidir entregar. Agora, uma coisa é que eles o façam de sua livre vontade, outra coisa é que se assuma que estamos diante de um processo de desarmamento. Isto já é outra coisa. E o outro ponto tem a ver, o último, que tem a ver com onde é que anda Afonso Dhlakama. Como é que interpreta? Pelo que se sabe até agora, está na Beira, uns Na sua residência. dizem que não, outros que sim, mas eu queria recordar também uma coisa que a chefe da bancada da Frelimo disse, que o fato de o líder Darnamo estar em parte incerta também é motivo de medo para as populações. Então, eu acho que não devemos aligerar isto, estando ou não estando na Beira. O ponto é que, não estando em público, deve ser algum motivo de nossa preocupação. Mas também existe o ponto que nós referimos aqui, penso que foi no nosso Este último silêncio programa. é bom para o processo ou não? Eu não sei se é bom, a questão é esta, porque repare que nós, no último domingo, referimos aqui que depois da forma como Afonso Dhlakama foi desarmado, questiona-se até que ponto é que a sua autoridade dentro da Arnamo mantém-se intacta. Então, este desaparecimento deles, não sabe se ele está na Beira ou não, não sei se é bom, mas a questão que para mim é crítica nisto tudo é como é que está a sua autoridade dentro das suas forças depois da forma como ele foi desarmado. E estando em parte incerto ou não, o que é que isto quer dizer para aquilo que vão ser os próximos passos e quais são as suas implicações para este processo todo. Então essas são as minhas questões. Fernando, o que acha que se deve a este silêncio de Afonso Dhlakama? Terá a ver com salvaguarda de um processo de diálogo que estará em curso nos bastidores, como tentou sugerir anteontem o presidente Nyusi, ou será antes, esta última componente que colocava aqui o Zé Jaime, uma tentativa de recuperar uma legitimidade que foi claramente posta em causa naquele dia na cidade da Beira? Eu acho que o presidente Nyusi respondeu parcialmente à questão e deu substância a outra teoria que foi avançada há alguns meses pelo Padre Couto. O Padre Couto tem este papel na nossa sociedade, um pouco como o Rasputin na sociedade czarista. Esta eminência parda às vezes parece que tem um sentido pejorativo, não é este o sentido. Acho que o Padre Couto merece-me todo o respeito e é eventualmente uma das pessoas que tem dado contributos muito importantes neste próprio processo de diálogo. Aliás, ele é uma figura muito querida para ambos os lados desta disputa. E, portanto, ele dizia que algumas dessas coisas, ou às vezes é importante que o diálogo seja de algum modo resguardado e que haja outros corredores que não sejam feitos tão à luz dos holofotes. De resto, sugeriu o próprio Presidente nessa entrevista que exatamente. Tanto quanto eu sei, é verdade sim que o diálogo sempre existiu, ou seja, que os contactos e as mensagens têm continuado, mas também é verdade, e isso também foi referido
pelo Presidente este fim de semana é que há alguma impaciência em relação, como o José Jaime também diz, em que esse diálogo e esses contactos produzam resultados. Não basta o Presidente dizer fiquem tranquilos que nós estamos a falar e em breve vão ter notícias. Não, nós estamos no final de outubro, os primeiros contactos aconteceram no princípio do ano, portanto todos queremos resultados. Isto o que é que dá? Dá, por exemplo, a Igreja Católica a enviar cartas à Renamo e à Frelimo. Só da Itália há pelo menos 2 interlocutores no barulho a tentarem aproximar as partes. Em Portugal, idem aspas. Não é totalmente inocente o papel que os Estados Unidos desempenha neste processo, dizendo sempre estamos prontos para ajudar. E uma multiplicidade de pequenos e grandes atores nacionais que se têm mostrado disponíveis. Ora, isto, em algumas vezes, cria algum ruído e alguma confusão, porque há mensagens que chegam às duas partes que uma pessoa tem que decifrar da legitimidade das propostas e se de facto se é necessário ou não descodificar essas... Acha que é esse o oportunismo a que se referiu o Presidente Nyusi? Sim, mas esta palavra e esta forma de falar também no passado aconteceu com o próprio líder da Renamo, que mandou uma mensagem ao Presidente Nyusi a dizer estou a receber demasiadas mensagens. Eu gostava de saber se as mensagens que recebo são todas suas ou algumas são menos suas que outras. Ou seja, demasiados emissários no processo. De qualquer forma, eu acho que é positiva esta mensagem. É positiva, embora vaga, embora vale o que vale, tem um determinado valor simbólico, mas, por um lado, não antagoniza, por exemplo, e aqui podemos estar na iminência, mais uma vez, do cenário do polícia mau e do polícia bom. A Talapa vem com... A Talapa, quando eu digo a Talapa, a Presidente da bancada parlamentar, chefe da bancada da Frelimo, vem com o cacete de beisebol a dar em cima da oposição, da Renamo, e inclusivamente da Câmara. Nyusi vem com o raminho de oliveira a dizer, por favor, não ridicularizem o líder da Renamo, estamos a falar, o Presidente da Câmara percebe exatamente aquilo que eu estou a dizer, sugerindo que há alguns entendimentos. No meio disto tudo, há algo de verdade. Em relação à questão... Mas a questão era se este silêncio, exato, ele deve nos deixar sossegados ou não. As indicações que existem é que devemos estar sossegados. Entre o banho recuperador de Mangunde e a nova casa da Beira, acho que há aqui um compasso de espera que é importante para a Renamo e é importante para a Dhlakama, associando isto à questão do diálogo e dos canais que se mantêm. Claro que uma das coisas, e isto é matéria factual, uma das coisas que aconteceu é que, ao longo destas 2 semanas, alguns dos canais cortaram-se e, portanto, há alguma exasperação de canais habituais de contacto que, de algum modo, foram cortados. E isso aumentou o ruído na opinião pública e, por isso, de repente, o silêncio de Afonso Dhlakama passou a ser matéria de capa dos jornais. Portanto, também aqui há algum peso que temos que pôr na balança se de facto este silêncio de Afonso Dhlakama é algo tão perturbador. Muito bem, vamos tentar conferir até que ponto de facto este silêncio
traz um valor acrescentado ao diálogo político, porque num diálogo que se pretende muitas vezes é o silêncio das partes para que os corredores que se desenvolvem normalmente nestas situações corram devidamente, mas já há silêncios e silêncios. Há silêncios e silêncios. Bem, vamos avançar para falar, o próximo ponto. O Presidente da República esteve esta semana na África do Sul, uma visita de Estado, a sua primeira visita na qualidade de Presidente da República. Desejamos, começo por ti, como é que olha para esta visita do Presidente à África do Sul, com as questões da energia, em cima da mesa? Uma visita que é vista em parte como sendo de retribuição, como sabemos, o chefe de Estado sul-africano foi o primeiro a fazer uma visita oficial após a posse do nosso chefe de Estado. Então, e naturalmente sendo a África do Sul quem explica-se muito bem que seja feita alguma visita logo no início deste mandato. Chamou também a atenção o fato de ter havido alguma revitalização em termos de instrumentos bilaterais de cooperação. Mas logo foi constituída uma comissão binacional, que vai ter reuniões anuais ao nível do chefe de Estado e periódicas ao nível ministerial. Justamente. E temos a questão do dossiê de energia, né, que é um dossiê, como nós todos sabemos, importantíssimo para ambas as partes. Sabemos, e já aqui falamos disto, que os nossos projetos de energia só se tornam viáveis se a África do Sul entrar. E pelo que soube, um dos pontos críticos... E aqui mais do que vender energia, precisamos de energia para as nossas próprias necessidades. Precisamos para as nossas necessidades. Precisamos da África do Sul como do pão para a boca. Justamente. Para nos comprar a nossa energia, porque precisamos ter garantias de que a África do Sul vai importar energia de Mpandamkua. Exatamente. E sobretudo a Central Norte, aquela que está mais próxima de avançar dentro dos dois projetos, de modo a viabilizar o projeto e mobilizar recursos financeiros para a sua construção. Exatamente. Agora... E, ao mesmo tempo, resolveriam estes nossos problemas. Basta vermos que estamos a passar esta semana aquele anúncio da EDM, se você estiver reparado, fez-nos recuar 30 anos a olhar para aquilo. O Bairro X vai ter energia 2 horas, 3 horas, 4 horas. Racionamento de energia. Mas só que aqui há um ponto, é que parece que a África do Sul também tem algum interesse em não só comprar energia, mas também participar dos projetos de energia. Aliás, isto não é novo. Se nós formos a ver nestes últimos tempos, a China e a Índia têm mesmo uma estratégia explícita de controlar as suas fontes de energia através de investimentos diretos. Então, é algo que não é novo. E então, este pode ser um assunto que ainda precisa de alguma reflexão. Mas também, fora estes assuntos de energia, chamaram-me a atenção 2 pontos. O primeiro é a reclamação feita pelos nossos empresários em relação ao pouco espaço que eles têm para entrar no mercado sul-africano por conta do black empowerment. E chama mais a atenção a resposta que foi dada, de que tudo bem, nós vamos cooperar, mas é importante que nós cooperemos dentro do quadro legal dos nossos países. Então, acho que isso é uma mensagem muito forte que me leva ao último ponto, que é o que a África do Sul sinalizou como sendo alguma necessidade de alguns países como Tanzânia, nós mesmos e a própria África do Sul articularem-se numa espécie de coalizão regional e que parece ser algum interesse estratégico que
ela tem, talvez de reforçar a sua força como potência regional. Mas, atenção, eu acho que no meio disto tudo fiquei com a impressão de que mesmo com aquele discurso pan-africano do Zuma, é preciso entendermos que a África do Sul é uma potência regional, é uma potência econômica e em nenhum momento ela vai hesitar em termos de defesa dos seus interesses. Então, qualquer cooperação que Moçambique venha a ter com a África do Sul, mesmo dentro deste quadro, mesmo dentro do quadro histórico que nós temos, é importante deixarmos de ser ingênuos e acharmos que somos, acima de tudo, camaradas, porque para a África do Sul, acima disto tudo, vão estar sempre os seus interesses. Então, acho que a resposta que foi dada em relação ao Black Empowerment é muito clara em relação a isto, é que a África do Sul não vai abrir mão das suas estratégias, pelo menos aquelas que são centrais à sua estratégia, para acomodar os nossos interesses como dos nossos empresários no caso. Eu acho que esta deve ser, acima de tudo, a mensagem estratégica que nós temos que ter da África do Sul, a par, é claro, de todos os ganhos que se pode ter com essa cooperação com a África do Sul. Muito bem, Fernando, como é que olha para esta visita do Presidente à África do Sul por 3 dias? Bem, em primeiro lugar, eu penso que é importante assinalar a diferença em termos de milhagem política em que se encontram os dois presidentes. Jacob Zuma, embora ainda falte bastante para acabar o seu mandato, está praticamente em fim de mandato. Filipe Nyusi está a começar a tentar assentar os seus pilares da política externa e nesses pilares da política externa, a África do Sul e Angola jogam um papel muito importante. Não é por acaso que dentro de algumas semanas e depois desta viagem à África do Sul, Nyusi vai a Angola, os dois grandes colossos da nossa região. Um dos cismas em relação à nossa relação com a África do Sul é de sermos irmãos, de sermos próximos, de sermos o principal parceiro dos negócios, os volumes de trocas comerciais, de importações e de exportações e até de investimento revelam isso, mas é o irmão grande e poderoso e o irmão mais pobrezinho que está do lado de cá. E ambos os anteriores presidentes, o presidente Chissano e o presidente Guebuza, não conseguiram alterar este paradigma. Portanto, este é um grande desafio de Filipe Nyusi, alterar isto, e ele aceitou este desafio e foi com esta perspectiva e percepção que ele foi mais uma vez à África do Sul para tentar equilibrar as nossas relações e tentar deixar que as relações se verifiquem em plano inclinado. Eu noto que a delegação moçambicana veio com uma certa euforia, que conseguiu passar algumas mensagens, que conseguiu explicar algumas questões importantes, nomeadamente na questão do dossiê da energia. De qualquer forma, eu seria cauteloso e logo à partida há um ponto extremamente importante. Se eu olhar para as páginas da imprensa sul-africana e moçambicana, houve muito mais entusiasmo e expectativa e ansiedade do lado moçambicano do que do lado sul-africano, em que a visita passou completamente ao lado dos média na África do Sul. Agora, a questão da energia, e logo veremos daqui a alguns meses, a questão que a Nyusi colocou em cima da mesa é não só vocês têm que garantizar os nossos projetos da energia, mas vocês podem e devem ser
parceiros primeiros nesses próprios projetos de energia, ou seja, vocês devem ser partners nesses negócios da energia, ou seja, não tem que ser apenas os consumidores da energia que Moçambique tem esse potencial para produzir, mas vamos fazer projetos conjuntos e vamos fazer projetos conjuntos não só na energia, como em relação a outros projetos. Agora, portanto, e aqui, e pondo um ponto final na questão da energia, vamos ver como é que avança a espinha dorsal, como é que avança a Central Norte e se de facto finalmente avança a Mpandancua. Isso significa que eventualmente a ESCOM dirá qualquer coisa sobre o potencial ou não de comprar energia a Moçambique, de ser nosso parceiro ou não. Portanto, e se isto não acontecer, mais uma vez ficamos nas intenções e Nyusi não dobrou o cabo da Boa Esperança ou o cabo das tormentas em relação à cooperação com a África do Sul. Em relação a outras questões, parece-me que ficámos ali pelo meio. Por exemplo, o Jaime focou os interesses dos privados moçambicanos. Eu acho, acho que o próprio Presidente já falou nisto, temos que fazer que o tráfego da África do Sul entre nos carris e saia das estradas. Parece que esta parte não foi muito bem tratado e o lobby da caminhonagem moçambicano estava muito preocupado não de passar a carga da estrada para o carril, mas também temos que ter tantos caminhões, temos que discutir a paridade dos caminhões sul-africanos e moçambicanos que fazem este tráfego. Não me parece que a questão seja dos caminhões. A questão, de facto, é o carril, são os portos e são as mercadorias que passam pelos caminhos de ferro de Moçambique, pelos portos de Moçambique e da cooperação quer as linhas férreas, quer os transportes de caminhos de ferro são públicos na África do Sul, não são privados. Portanto, há um arrastar de pés da África do Sul neste faz de conta do diálogo entre irmãos em todos estes anos. E esta parte não parece que fomos tão agressivos quanto fomos em relação à questão da energia. Bom, ainda temos a questão do visto, né? Que a ideia é que passe de 30 dias para... Essa parte foi positiva. Sim, foi e esta parte bem. É simpática porque responde muito às preocupações da nossa comunidade, porque as pessoas têm este problema, não temos visto, mas temos a limitação que só podemos estar na África do Sul 30 dias. Ora, uma parte da nossa comunidade vai para lá para ser informal, para trabalhar nas farms, e 30 dias claramente é muito pouco. Muito bem, tendo em conta, eu levantava a questão da energia, quer Pernambuco, quer Central Norte estão no plano quinquenal de Filipe Nyusi, ou seja, tem um compromisso de nos próximos 5 anos colocar isso nos carris. Sabe-se, os projetos desta envergadura não é em 5 anos que se põe a andar, mas o que se quer é que durante estes 5 anos tenha sido dado um passo. Não, Jeremias, claramente os especialistas dizem que se a África do Sul garantizar estes projetos, eles podem avançar, não obstante o mercado internacional não ter assim tanto dinheiro disponível para avançar com projetos tão grandes como são esses projetos. Mas o ponto é, a África do Sul nunca deu o aval, nunca mais pisca o olho para a barragem do Congo, diz que sim, mas depois diz que não em relação a Moçambique. Temos agora este problema grave de Caribe, não sei se é tão grave assim, mas pelo menos ao nível das parangonas do jornal é um problema complicado. Portanto, a questão da energia tem que ser encarada com seriedade e Moçambique tem que aproveitar estas oportunidades que se lhe oferecem e pedir um pouco à África do Sul que mostre um pouco mais o seu jogo.
Pois, porque há o Congo, o Fernando mencionou aqui, que está ali também a fazer a sua pressão no sentido de vender a sua energia à África do Sul. O complexo de Inga, Pois, a África do Sul com a possibilidade então de ir buscar esta energia ao Congo, vai aqui fazendo o seu jogo de comparação. Outras matérias vamos passá-las para a semana que vem. Agradecer a vossa presença aqui neste espaço, os nossos telespectadores também dizemos o nosso muito obrigado. Voltamos a encontrar no próximo domingo aqui neste mesmo espaço. Boa noite, uma boa semana de trabalho.